Se tem um gênero que sempre foi muito bem explorado no universo das animações, com certeza é o gênero de super-heróis. Tanto a Marvel quanto a DC, no intuito de acabar apresentando seus personagens para novos públicos, acabaram criando várias séries animadas que acabaram não fazendo só parte da infância de muitas pessoas, como também se tornando verdadeiros clássicos do mundo das animações. E no vídeo de hoje então, eu resolvi focar em uma das animações que eu particularmente considero uma das mais, eu acho que autorais assim do gênero, que é simplesmente Os Jovens Titãs. Essa animação clássica que acabou sendo responsável por apresentar a nossa equipe dos Titãs para todo mundo, e que mesmo tendo 5 temporadas mais um filme que foi lançado diretamente para DVD, os fãs até hoje clamam por uma continuação ou um revival em estilo X-Men 97. Mas então fica a pergunta, como uma animação com heróis tão desconhecidos e que acabou há tanto tempo de ser exibida, consegue ter tanto apelo e carinho dos fãs até os dias de hoje? Tanto que muita gente até sonha com um filme live action, que diz aí o James Gunn que vai vir. Então se você curte a equipe dos Jovens Titãs e vídeos falando assim sobre animações mais antigas, vem comigo porque você está em mais um Henry News. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Henry Nara trazendo pra vocês mais um vídeo. E antes de começarmos com a nossa review, só quero lembrar pra vocês deixarem o like, compartilhar com os amigos, se inscreverem pro canal, porque isso ajuda a gente a crescer e ser divulgado pra mais pessoas. Mas sem enrolação, vamos falar dessa animação que marcou, cara, uma das mais nostálgicas pra mim. Lançado em 2003 após o sucesso de grandes animações como Batman e Liga da Justiça, Jovens Titãs foi mais uma tentativa bem sucedida da DC, em parceria com Warner Bros, de apresentar uma nova equipe de heróis nas animações, dessa vez focado num público um pouco mais jovem, que nem sempre acabavam se identificando tanto ali com os memes da Liga da Justiça, misturando inclusive muito mais elementos de humor e drama na sua narrativa. Coisa que acaba sendo bem mais perceptível ali pelo próprio visual da animação, que diferente das animações da DC, ela acaba tendo um traço muito mais estilizado e cartunesco, sendo totalmente baseado em estilos de animações japoneses, onde a gente tem aquelas expressões mais exageradas, principalmente ali na parte do humor, mas que também conseguia se destacar bastante também nos momentos mais sérios, principalmente ali nas cenas de ação. E esse estilo japonês acaba não só refletindo no visual, como também muito na trilha sonora da animação, que além de ter várias músicas japonesas sendo tocadas ali, principalmente nos episódios focados mais em humor, mas também na própria concepção da abertura da série, tendo simplesmente duas versões da música de abertura, sendo ela a inglês e a japonesa, cada uma sendo cantada em um momento diferente da história, A inglesa utilizada para momentos mais sérios, onde ela acaba focando mais no arco principal ali da temporada, e a música japonesa para episódios mais aleatórios, o que posso dizer que esse desenho tem muitos. Focando um pouquinho no nosso grupo de protagonistas, a animação acaba nos apresentando uma equipe formada por 5 membros, sendo eles então Robin, Estelar, Cyborg, Ravena e Mutano. Entretanto, vocês sabiam que nos quadrinhos essa não era a formação original da equipe dos Titãs? Pois é, lá nos quadrinhos a ideia original dos Titãs era fazer uma equipe com heróis mirins ali, que eram ajudantes de heróis maiores da DC, como Batman e Flash, utilizando os jovens heróis para acabarem não só realizando missões, mas também ganhando sua própria independência. Sendo inicialmente formada por Robin, o próprio Dick Grayson que está na animação, Aqualad, Gart e o Kid Flash, tendo posteriormente outros membros acabando entrando no grupo, como é o caso da Moça Maravilha e do Ricardito. A formação, como a gente conhece, só foi apresentada lá em 1980, como teve toda uma reformulação ali nos Titãs, eles inclusive começaram a ser chamados de novos, Titãs, onde pela primeira vez acabam sendo introduzidos a Mutano, Cyborg, Estelar e Ravena fazendo parte da equipe principal. Inclusive, se vocês tiverem achado meio familiar nessa história dos ajudantes dos Titãs, é que essa mesma história acabou sendo reaproveitada para uma outra animação da DC, chamada Justiça Jovem, que é outra animação que eu também acho maravilhosa, que se vocês quiserem, eu também trago uma reviewzinho aqui no canal, eu adoraria fazer. Mas agora voltando para a animação em si, uma das primeiras coisas que eu já tenho que elogiar é como cada personagem ele tem a sua própria individualidade e personalidade muito bem definida na animação. Não só ali em diferença de poderes ou de visuais, mas como cada personagem ele acaba refletindo muito bem a sua personalidade, sendo completamente individual um dos outros. E é justamente essa mistura de personalidades opostas que misturadas juntos acaba criando várias cenas incríveis na animação. Começando pelo Robin, que é o nosso protagonista da primeira temporada, pelo que dá a entender ali nos episódios de origem, ele acabou de se mudar para a cidade de Obsidian depois de parar de trabalhar com o Batman. A série não deixa muito explícita se acabou acontecendo algum tipo de briga
ou se ele só queria ser mais individual mesmo, mas pelo estado emocional ali que ele se encontra no primeiro episódio, eu diria que não foi uma despedida muito boa. Mas enfim, o Robin ia começar a sua carreira solo, né, como herói, quando a Estelar acabou chegando, né, no planeta, e ele acabou sem querer conhecendo seus colegas que se tornariam os Titãs. Após trabalharem juntos, né, para poder impedir uma invasão alienígena, os 5 acabam resolvendo então virar um grupo, né, e o Robin acaba sendo escolhido para ser o líder da equipe. O que acaba sendo bem interessante, porque do grupo ele acaba sendo o único personagem que não tem poderes, entretanto ele é o que tem mais experiência de batalha, né, além de ser um estrategista nato. E apesar do Robin ele fazer esse papel, né, de ser um líder confiável, a qual a gente pode contar com ele, sempre colocando sua própria vida em risco para proteger seus amigos e as pessoas, né, que estão em perigo na cidade, a gente também consegue perceber que o Robin ele acabou herdando algumas características do Batman, não só na sua estratégia, né, e habilidade de liderança, mas também um pouco no seu lado da paranoia. Principalmente quando a gente acaba falando do maior vilão dessa animação, sem dúvida nenhuma, que é o Slade. Que aqui na animação acaba aparecendo com uma personalidade completamente diferente dos quadrinhos. Pelo menos eu acho que é uma personalidade original criada aqui para essa animação. Eu não vejo em outros ele utilizando o Slade da forma como utilizam aqui. Que é aquele tipo de vilão que a gente nunca sabe exatamente o que ele está pensando, né? É um vilão que sempre está nas sombras, é um vilão que sempre está manipulando as coisas e que acaba mostrando um certo interesse esquisito pelo Robin. E com certeza essa rivalidade entre os dois personagens é uma das tramas mais interessantes de todo o desenho. Principalmente porque mostra que o Robin, ele não é um líder perfeito, né? Muitas vezes ele acaba tomando decisões erradas e até mesmo acaba se identificando de certa forma com o Slade para poder tentar pegá-lo. Inclusive, um dos episódios mais marcantes, né, que acontece isso é o episódio do X, onde o Robin ele acaba se disfarçando, né, como vilão e enfrentando seus próprios amigos para tentar enganar o Slade, fazendo com que o próprio Robin acabasse meio que se enxergando no Slade, né? Ele tem medo de se tornar aquilo, o que acaba fazendo a relação dos dois personagens, essa rivalidade tão interessante de se acompanhar. Já o Cyborg, por sua vez, apesar de ter uma vibe bastante brincalhão, né, e ter um certo orgulho das suas habilidades, é nítido como o dilema homem-máquina ainda é uma coisa que acaba interferindo muito na vida do Cyborg. Onde em vários episódios, né, a gente vê o Cyborg questionando, né, sua própria humanidade, tendo que aprender que mesmo tendo seu corpo tido sendo metade, né, robótico, ele ainda continua sendo humano, né? Um arco esse que a série faz um paralelo genial com uma cena simples, rápida, mas que acaba sendo bastante emocionante, quando um garotinho que não tem nenhum dos braços acaba se encontrando, né, com o Cyborg e falando que acha ele ser um ídolo, se identificando com o Cyborg por ser um herói, né, digamos assim, viver a vida sem alguns membros do seu corpo. O que eu acho uma cena linda, né, de genial, porque mostra que representatividade é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Não tem necessariamente a ver com etnia, não tem necessariamente a ver com forçação de barra, né? Só acontece. E não é uma coisa que a gente acaba pensando, né, quando para analisar o Cyborg, porque realmente o Cyborg é um personagem que ele perdeu metade do seu corpo e ele tem que andar com implantes tecnológicos, né? Então, ver uma criança se identificando com isso é uma cena muito foda. Entretanto, apesar da série também focar muito, né, do lado humano do Cyborg, ele também não transforma o lado máquina como sendo um vilão, digamos assim, né? Existem alguns episódios, por exemplo, como na terceira temporada, onde a tecnologia do Cyborg acaba permitindo que ele enfrente vilões como o Irmão Sangue, por exemplo, que tenta controlar e enganar a mente dele. Mostrando que o Cyborg ele é um herói por todos. Nem a sua parte humana é melhor que sua parte máquina e a sua parte máquina não é melhor que sua parte humana. O conjunto da obra é que torna o Cyborg quem é o Cyborg. Além de a gente ter todo um arco também, né, dele acabar sendo responsável por treinar, né, os Jovens Titãs da Costa Oeste, né, que é uma equipe formada por alguns heróis secundários, mas que acabam tendo bastante importância tanto na terceira quanto na quarta temporada da série. Já a Estelar, por sua vez, apesar de ser a única personagem que não tem nenhuma temporada pra dizer, né, que é só sua, eu particularmente gosto como ela foi retratada aqui na animação, né, principalmente na sua personalidade. A Estelar, ela é a princesa, né, do planeta Tamarã e que acabou, por acidente, acabando chegando aqui na Terra, né, onde os Jovens Titãs acabaram ajudando, né, a libertá-la. E a gente vê ela tendo que se adaptar ao mundo humano, né? Querendo ou não, ela é a única alienígena do grupo, né? E isso acaba gerando bastante humor da personagem, né? Como, por exemplo, ela não sabendo identificar umas comidas e acaba tomando maionese. Ou então, por exemplo, ela perguntando, né, se tamanduá é um tipo de pato. Essas coisas cômicas da personagem. Ao mesmo tempo que também acabou gerando várias cenas fofas com o Robin, né?
a qual ela tem um crush e que futuramente acabariam criando um casal. Mas apesar dessa parte divertida, esse lado da Estelar mostra também como ela é uma personagem meio insegura, né, por estar num planeta alienígena. Principalmente quando somos apresentadas a Estrela Negra, né, a sua maior vilã, digamos assim, né, a sua maior rival durante a animação, que apesar da Estelar sempre ter tratado com carinho e tudo mais, ela sempre se sentiu inferior, né, a Estrela Negra por ela ser melhor em tudo. Tanto que ela até considera, né, que ela vai acabar roubando o lugar dela nos Titãs, até que no final ela descobre que a Estrela Negra estava tentando incriminá-la por um crime que a própria cometeu. O que acaba criando, né, essa rivalidade entre as irmãs, que é explorada em outras temporadas, como por exemplo quando eles acabam indo pro planeta Tamarã, né, e lá eles têm que se acostumar aos costumes, o que não é muito fácil, vamos ser honestos. Eu acho que essa parte já era um pouquinho exagerada assim no humor. Onde a gente vê a Estelar ela ganhando força, né, para poder enfrentar a própria irmã e até mesmo desafiá-la, né, pela coroa do reino. Além de outros episódios pequenos que acabam destacando muito, né, esse lado mais amoroso da Estelar. Inclusive eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui o card, não sei onde vai aparecer, que é um vídeo onde eu falei sobre personagens, né, que eu considero o coração do grupo, e lá eu expliquei como a Estelar ela foi responsável não só pela criação da equipe dos Titãs, como também para o fim da equipe. Tá bem legal se vocês quiserem ver, é um vídeo onde eu foco um pouco mais, né, na história da Estelar, então fica aí a recomendação. Inclusive, né, voltando ao lado da representatividade, né, que eu falei lá no próprio Cyborg, existe um episódio que eu particularmente gosto muito, focado na Estelar, né, onde os criadores inteligentemente acabam utilizando, né, esse lado alienígena da Estelar para poder falar um pouco sobre preconceito e racismo, né? Existe um episódio onde o cara basicamente fica o episódio inteiro falando que ela é nada simplesmente por ela ser uma tamariana, né? E o mais interessante é que a pessoa que acaba dando apoio moral, né, à Estelar, a primeira pessoa que descobre o que está acontecendo é o Cyborg. O que acaba tendo um diálogo muito forte, né, e uma crítica social bastante interessante nesse episódio que eu particularmente gosto muito. Já o Mutano, por sua vez, aqui ele é apresentado como sendo o nosso alívio cômico, né, da equipe. Ele é o personagem em teoria mais bobão, entre muitas aspas, né, mais brincalhão também, eu teria até mais inocente, junto ali com a Estelar. Entretanto, surpreendentemente ou não, eu acredito que ele é o personagem que mais brilha no desenho por ele ter 2 temporadas onde ele tem papel fundamental. A primeira, com certeza, é na segunda temporada, quando somos introduzidos, né, a personagem da Terra, que é uma personagem que, pra quem lê os quadrinhos, né, da DC ou assistir outras animações, sabe que é uma personagem bastante complexa, né, digamos assim, né, do arco de Contrato de Judas, onde o Mutano acaba sendo um dos grandes responsáveis, né, por trazê-la, ela pra querer entrar pra equipe, né. Inclusive é muito fofinho, né, a forma como a amizade deles é desenvolvida e tudo mais. Ele tem um crush nela, né, e é importante, né, para desenrolar o que acontece no final. E a outra temporada onde o Mutano acaba tendo um grande destaque é na última temporada, né, na 5ª temporada do desenho, onde a gente acaba conhecendo um pouco mais do passado do Mutano e do seu tempo a qual ele trabalhou com uma outra equipe, a Patrulha do Destino, a qual ele tem uma importância bastante significativa, né, nos primeiros episódios da temporada, até porque eles enfrentam, né, alguns vilões da Patrulha, como o Cérebro e o Mr. Mulan. E é uma temporada onde a gente acaba até mesmo abordando um pouco do lado líder do Mutano, né? Esse é o lado mais responsável, né, do Mutano, que a gente acaba não vendo tanto nas outras temporadas. E claro que eu deixaria a última, né, a mais esperada pro final, que é a nossa queridíssima Ravenna. Ela que pra mim também tem uma personalidade muito legal. Pra mim, eu acho que a Ravenna, junto com o Robin, são meus personagens favoritos de animação. Eu adoro a forma como eles brincam com esse lance dela ser uma loba solitária, digamos assim, né? Ela é uma personagem que gosta de ficar mais na dela, que tem uns costumes estranhos comparado aos seus amigos, mas ao mesmo tempo ela é uma garota muito fofa, né? E que faz de tudo para proteger seus amigos. E apesar de ter grande participação na 2ª temporada, né, ali no Arco da Terra, onde ela tem grandes receios, né, sobre a personagem acabar entrando para a equipe, a temporada que a Ravenna brilha mesmo é na 4ª, onde ela tem simplesmente que correr contra o tempo para poder impedir que Trigon, o seu pai, acabe se libertando, né, do mundo dos demônios e venha para destruir a Terra. Um arco onde a Ravenna mostra todo o seu potencial e habilidades e com certeza um dos momentos mais memoráveis assim da animação de modo geral. Eu meio que já falei dos vilões, né, que aparecem na temporada, enquanto eu falava dos personagens, mas de novo destacando, um dos grandes vilões pra mim, com certeza, dessa animação é Slade, tanto que virou piada, né, nos Titans Go, né, o lance do Robin ter essa paranoia de sempre correr atrás dele, mas não tem como, o cara é icônico, aparece em 3 temporadas, basicamente, né, em todas ele consegue mexer psicologicamente com cada um dos titãs, é muito foda. Temos alguns outros vilões menores, como é o caso ali da Hive, né, temos ali Gizmo, Jinx, Mamute,
Tem os personagens como Mad Mod, o Maluco do Controle, que são os personagens que geralmente tem os episódios mais aleatórios da série. Inclusive, né, se eu tivesse que ressaltar algum ponto negativo que eu realmente acho, né, da animação, são alguns episódios fillers que acabam meio que tirando espaço de episódios mais importantes. Eu acho que a primeira temporada é a mais redondinha, pelo menos mais nostálgica pra mim, então eu gosto de todos os episódios que estão ali. Entretanto, a partir da segunda e da terceira, eu acredito que tem alguns episódios ali que poderiam ser substituídos por episódios que focam mais no arco principal. Principalmente na segunda temporada, onde eu acredito, né, que se a Terra ela tivesse introduzido na equipe desde o início, a gente teria muito mais impacto pelo que acontece no final do arco. Tem uns episódios também ali focados em personagens secundários, né, que acabam aparecendo, como o Kid Flash, por exemplo, que são legais, mas é aquela coisa, né, tipo, quando a gente enxuta na história, ficam meio sendo jogados, assim. Mas, de modo geral, é uma animação que eu particularmente gosto bastante, né, não é à toa que ela fez tanto sucesso, eu consigo ver um carinho genuíno em tudo que foi criado aqui. E pra essa animação, eu acho que se eu tivesse que dar uma nota, depois de tudo que eu falei, eu acho que eu daria 8,5. Porque pra mim os pontos positivos acabam sendo bem maior que os negativos. Mas claro, isso é só questão de opinião. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse é um formato novo de vídeo que eu tô testando aqui pro canal, né? Trazendo algumas reviews de algumas animações antigas que fizeram sucesso na nossa época e que são muito amadas. Inclusive, se vocês quiserem dar sugestões aí no comentário do que eu poderia melhorar, se vocês queriam que eu resumisse mais uma temporada, se vocês gostam assim mais abrangente, sem dar tantos spoilers, apesar de eu ter falado bastante. Quais outras animações vocês gostariam que eu trouxesse, né, pra esse quadro? Pra dar uma cara nova pro canal, né, já que eu tô um tempão sumido, né? Vamos falar bem a verdade que 2024 não foi um ano muito produtivo pro meu lado. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!